Você sabe, por mais de um século, o mercado de comércio foi visto como uma máquina para crescimento infinito. Ele fez bilhões e fez as pessoas extremamente ricas. Ele perdeu bilhões e destruiu esperanças e sonhos. Está sendo dito que o mercado de comércio sempre se recupera, eventualmente. Essa é a maior promessa em investir. Mas para entender o que o mercado garante e o que não garante, você precisa ser capaz de zoomar e ver toda a imagem. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre o mercado de comércio desde o início. E tudo começa com espécies. Bem-vindo a Alux, o lugar onde os bilionários futuros se inspiram. É 1602, Amsterdã, e o comércio de espécies está em full swing. Naquela época, espécies como pimenta, manteiga, canela e cebola eram mais valiosas que o ouro. Mas chegar a elas era um negócio trechoso. As espécies tinham que viajar em viagens perigosas por meses, de Amsterdã até a Ásia. Elas tinham que viajar pelo Cape of Good Hope, no final da África, e ir para Java, Sri Lanka e a Índia. Muitas delas não chegaram. Os alemães tinham um problema. As empresas de comércio independente continuavam lutando por domínio, caindo espécies e dinheiro ao longo do caminho. Para resolver isso, o governo alemão entrou, mergando 6 empresas de comércio rivais em uma grande aventura. A empresa da Índia do Oeste, a VOC. Isso não é apenas uma mergulhada. Ela marcou o nascimento da primeira empresa de comércio público do mundo. Essas viagens eram tão caras e perigosas que nenhuma pessoa, ou mesmo uma pequena equipe, podia afordá-la sozinha. Então os alemães vieram com uma ideia inovadora. Eles espalharam o risco financeiro vendendo os preços de propriedade ao público. Então, pela primeira vez, as pessoas comuns podiam comprar os preços, tornando-se os proprietários parciais da empresa. Se a empresa sucedisse e os preços caíram da mergulhada, os investidores compartilhariam essa recompensa. Mas isso não era apenas uma viagem. Era uma empresa com uma flota de navios, raios de comércio e lojas. Essencialmente, os investidores estavam comprando um pedaço de uma empresa de comércio charterada por o governo que duraria décadas. Para manter o contato com todos os proprietários e seus preços, o Exército de Comércio de Amsterdã foi estabelecido. Ele se tornou o primeiro mercado oficial do mundo para comprar e vender comércios, dando aos investidores a capacidade de comprar preços quando quiserem, em vez de esperar a empresa pagar-los de volta. Então, o primeiro mercado de comércio e a primeira empresa de comércio publicamente comprada nasceram juntos, no coração de Amsterdã, sempre mudando o jeito que as pessoas pensavam sobre negócios e investimentos. E, sabe, se você quer para sempre mudar a sua perspectiva sobre negócios e investimentos, o Alux App é a ferramenta que absolutamente fará isso. É como se você estivesse na mesa de advogados confiantes em sua porta, te guiando através de aulas de nível MBA. Há coleções lideradas por expertos em construir riqueza, começar negócios, equidade privada, além de aulas para melhorar sua saúde mental, saúde emocional e força de relação. Parabéns para você! Se você acessar o Alux App e escanear este código QR, você obterá 25% do subscrito anual, mas, de qualquer forma, vamos voltar à história de hoje. Isso estabeleceu a base do mercado de negócios, confiança e propriedade. Agora, todas as espécies eram valiosas naquela época, mas o pimentão era o creme de la creme e o mais em demanda. As pessoas o chamavam de ouro preto. Ele era usado para preservar a carne, cobrir o gosto de comida arruinada e como símbolo de riqueza. As famílias ricas até o forneceram. Essa é a razão pela qual tudo isso existiu. É a recompensa, o que dizemos que é o primeiro pilar estrutural do mercado de negócios. Ele cria o pulso. Sem a promessa de recompensa, não há razão para tomar risco ou construir um sistema ao redor dele. Então há o risco, que é essencial para o mercado. O voo foi risco, certo? Mas isso é o que fez o mercado atrativo. O risco mantém o sistema todo em movimento. Esse desacordo sobre o que é seguro, o que é profitável e o que vale a pena apostar é o que cria oportunidade. Para negociar suas compras, as pessoas começaram a encontrar-se em casas de café e nas ruas de Amsterdã para comprar e vender compras. Os preços subiram, depois caíram, depois subiram novamente. E assim, a especulação, o terceiro e último pilar, nasceu. Esses pilares mantêm o asseto, é o que mantém o valor e produz um lucro. E nesse caso, foi a empresa da Índia Oeste. Amsterdã se tornou a capital financeira do mundo no século XVII. As coisas estavam indo bem, e então começou o negócio de tulipas. Tulipas, sim, as flores, começaram a se tornar um bom luxuoso. Você vê, naquela época, não eram apenas flores, eram um símbolo de status. Eram lindas, únicas e extremamente difíceis de crescer.
Então as pessoas começaram a negociar tulipas como se fossem assetos. E elas não estavam fazendo isso no mercado formal, não. Isso estava acontecendo em tavernas, casas e ruas de casas. Mas os analistas dizem que o comércio das tulipas, o potencial da flor, ao invés da flor real, é exatamente o que chamamos de mercado dos futuros hoje. Primeiramente, eram coletores ricos, depois mercados, depois pessoas comuns que achavam que podiam fazer dinheiro rápido. Em 1636, o mercado chegou a níveis maníacos. As pessoas estavam alugando casas e negociando salários para comprar tulipas que podiam vender a um preço mais alto depois. Naquela época, os holandeses usavam a corrência dos guilders, e há uma história popular em que 12.000 guilders foram presenteados a um conhecedor de tulipas por 10 bolsas do raro Semper Augustus. E eles disseram, não. Para colocar isso em perspectiva, 12.000 guilders eram mais do que o valor de uma pequena casinha em Amsterdã naquela época. E a maioria dos trabalhadores habilidosos ganhava apenas 300 guilders por ano. Mas então, a realidade chegou e tudo começou a desmoronar. Em fevereiro de 1637, uma ação de tulipas no Harlem, apenas uma venda rápida, fracassou. Ninguém apareceu para pedir, ninguém comprou nada, porque as tulipas tinham ficado muito caras. Aquele pequeno evento quebrou o bolo, porque até então todo o mercado era construído em uma coisa: a crença de que alguém mais sempre pagaria mais. Quando essa crença quebrou, o medo se inundou. De repente, as pessoas que tinham concordado em pagar centenas de 1.000 guilders para a entrega de tulipas futuras perceberam que poderiam ser deixadas segurando algo que ninguém queria. Os compradores desapareceram, os vendedores panicaram e os preços colapsaram quase por noite. As pessoas perceberam que estavam comprando flores, não terra, ou ouro, ou um negócio, apenas uma tulipa, o potencial de uma flor. As tulipas não poderiam ter sido vendidas no mercado, mas nos deu uma visão de quão fortes e instáveis. Se o último pilar a especulação pode ser, é sobre como as pessoas se comportam dentro do prédio, como elas pensam, sentem e agitam quando os preços começam a subir ou a cair. Ao contrário de assetos ou propriedade, esse pilar não é fixado ou sólido. É mais cheio do ar de emoção e de expectativa. Durante bons tempos, isso adiciona flexibilidade e movimento. Isso permite que o prédio se adapte. Mas quando a especulação se torna muito forte, isso infla o asseto e o transforma em um pilar. Os preços aumentam, não porque o asseto está melhorando, mas porque as pessoas acreditam que alguém mais vai pagar mais depois. Essa criação se espalha e mais pessoas se apressam. E é exatamente o que aconteceu com o mercado de tulipas. E quando ele colapsou, ele se tornou o primeiro pilar de assetos registrado na história e, definitivamente, não foi o último, certo? Isso nos ensinou algo importante. Apenas porque as pessoas acreditam que algo tem valor, não significa que realmente tem. É assim que obtivemos as primeiras estruturas do mercado: reação, asseto e propriedade. Especulação e colapso. Reação. Bem, essa vem um pouco mais tarde, porque o motivo de que o mercado sempre aumenta não vem de Amsterdã ou da VOC, ou de 400 anos do mercado de tulipas existindo. Ele veio em 1976, apelado por Jack Bogle, que lançou o Vanguard 500, o primeiro fundo de índice para o investidor médio. Bem-vindo ao mercado de tulipas atual. Parece muito diferente do que a empresa de comércio indiano estadual começou. Essa era uma empresa. Agora, há cerca de 60.000 empresas de comércio público no mercado de tulipas global. E elas caem sob a esmeralda de mais de 60 intercâmbios de comércio. Há alguns pequenos e regionais, outros comércios bilhões de segundos. E os índices de comércio vêm para medir a performance dessas empresas baseadas no seu foco ou objetivo. Então, quando as pessoas falam sobre o mercado de comércio, o que elas estão falando é de um monte de intercâmbios e alguns dos índices de comércio mais populares. Para os intercâmbios de comércio, os 5 maiores são o Intercâmbio de Comércio de Nova York, o Intercâmbio de Comércio de Xangai, o Intercâmbio de Comércio de Japão e o Euronext. O Intercâmbio de Comércio de Nova York tem liderado o mercado por mais de 100 anos agora. Mas antes disso, era o Intercâmbio de Comércio de Londres e antes disso, era Amsterdã. E 100 anos atrás, em 1925, os 5 maiores intercâmbios eram o Intercâmbio de Comércio de Londres, o Intercâmbio de Comércio de Nova York, o Intercâmbio de Comércio de Paris-Borges-Berlim e Amsterdã. Os últimos 4 intercâmbios já saíram do topo 5 desde então. E não só o Intercâmbio de Comércio de Nova York ainda está no topo 5, ele ainda está no número 1.
Mas os anos 1920 estão longe, então vamos olhar um pouco mais perto.